Olá, meus amigos. Nessa aula vamos tratar das causas excludentes e atenuantes da responsabilidade civil do Estado. Vamos aqui para o nosso primeiro slide. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o Estado brasileiro tem responsabilidade, poder público em geral, quando eu falo aqui Estado, na verdade eu me refiro à União, Estados, DF, municípios. O poder público em geral, o Estado, lato sensu, tem responsabilidade pelos danos que seus agentes causam a terceiros. E a regra geral é que essa responsabilidade é de natureza objetiva, ou seja, não depende de culpa. Então, o 37, parágrafo 6º da Constituição consagra essa responsabilidade objetiva, mas apenas para os danos causados por seus agentes públicos, nessa qualidade. Então, em situações em que os danos são causados por atuações de terceiros, de particulares ou de eventos naturais, sem qualquer imputação à conduta comissiva ou omissiva de um agente público, nesses casos o Estado não teria responsabilidade. Então, muito importante você já deixar anotado que o 37, parágrafo 6º da Constituição consagra a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Só que essa responsabilidade objetiva se funda na teoria do risco administrativo e não na teoria do risco integral, uma distinção que é feita por quase todos os autores, a tese que prevalece. Pela teoria que nós adotamos como regra, a teoria do risco administrativo, significa essa teoria que o Estado ele assume o risco de executar atividades administrativas, mas não de forma absoluta. Ou seja, pela teoria do risco administrativo, que é adotada como regra, o Estado pode se defender numa ação indenizatória e pode romper um dos elementos necessários para a sua responsabilização. A vítima precisa, na responsabilização do Estado, a vítima precisa demonstrar a conduta, o dano sofrido e o nexo causal, ou seja, demonstrar que aquela conduta causou aquele dano. Se o Estado, na sua defesa, rompe o nexo causal, alega uma causa excludente do nexo causal, uma situação para demonstrar que aquele dano não foi causado por ação ou omissão de seus agentes, se ele, Estado, rompe o nexo causal, rompe um dos elementos necessários para a sua responsabilização, ele afasta, portanto, a sua responsabilidade. Ao contrário, na teoria do risco integral, o Estado assumiria integralmente o risco da atividade desenvolvida, de forma absoluta, de modo que, pelo risco integral, o Estado não poderia alegar causas excludentes do nexo causal. O Estado não poderia romper o nexo causal. O Estado seria sempre responsabilizado perante a vítima. No máximo, ele poderia buscar, na via de regresso, o ressarcimento dos danos que ele teve que suportar quando, por exemplo, esse dano tenha sido causado por um terceiro, mas perante a vítima não caberia causa excludente de nexo causal. Excepcionalmente, alguns autores e a própria jurisprudência do STJ e do STF admitem risco integral em algumas situações, repito, excepcionais. Em matéria ambiental, o STJ tem falado em risco integral, em danos nucleares, muitos autores falam em risco integral, mas é uma exceção. A regra é o risco administrativo, a regra é o 37, parágrafo 6º da Constituição e, portanto, na regra, o Estado só é responsabilizado por danos causados a terceiros por conduta comissiva ou omissiva de seus agentes. E ele pode, Estado, afastar sua responsabilidade se provar alguma causa que rompa o nexo causal, alguma causa excludente. Quais são as causas excludentes do nexo causal que afastam, excluem a responsabilidade do Estado? Fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito e força maior. Vamos aqui à primeira hipótese. Fato exclusivo da vítima se refere à hipótese que o dano é causado por fato exclusivo da própria vítima. Exemplo clássico, a autolesão. Só para lembrar aqui que só vai se falar em exclusão do nexo causal se o dano for causado por fato exclusivo da vítima. Porque se a vítima demonstrar ou se alguém demonstrar que o Estado contribuiu de alguma maneira para o dano, deixa de ser culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo da vítima. Porque se o Estado contribuiu também para o dano, passa a haver culpa concorrente ou com causas para o evento danoso. Então, se o Estado concorrer para o dano, nós teremos responsabilidade. Então, um exemplo desse último caso, já julgado pelo STJ, é aquela hipótese em que um preso comete suicídio dentro da penitenciária. Então, nesse caso,
ainda que tenha havido autolesão, o que em tese afastaria a responsabilidade do Estado, o STJ afirmou a responsabilidade do Estado nesse caso porque entendeu que o suicídio só foi possível porque o Estado, de alguma maneira, foi omisso no seu dever específico de vigiar aquele preso e evitar lesões à integridade física ou à própria vida daquele preso. Então, decisão polêmica, é verdade, mas o STJ tem admitido responsabilidade nesses casos. Agora, tirando esse caso de exceção, quando há uma autolesão sem qualquer contribuição por ação ou omissão do Estado, em regra, a autolesão é fato exclusivo da vítima e, portanto, em regra, o Estado não responde. Fato exclusivo de terceiro, se o dano é causado por um terceiro, um particular, sem qualquer relação com o Estado não vai ser responsabilizado como regra geral. Então, o Estado não pode ser responsabilizado, por exemplo, por crimes ocorridos em seu território. Os fatos que ocorrem em seu território, os danos que ocorrem no território, não podem ser todos esses danos imputados ao Estado, porque o Estado não pode ser considerado um segurador universal, o Estado não tem condições de colocar, sob o aspecto fático, agentes públicos em todos os locais do território para a fiscalização do que ocorre no mundo da vida. Então, é natural o risco de se viver em sociedade, o Estado não pode assumir todos os riscos que existem na sociedade, portanto, para se responsabilizar o Estado, nesse caso, por eventuais crimes ocorridos no território, é preciso que haja algum nexo de causalidade. Em regra, se um particular comete um crime contra outro particular, não há uma conduta ativa ou omissiva do Estado, o Estado não responde, em regra. Agora, se você comprovar a contribuição do Estado, ainda que por omissão, para o dano, o Estado responde. Então, se você demonstrar, por exemplo, que todo dia, com frequência, existe, por exemplo, um furto naquele ponto de ônibus ou naquele local específico, que isso é um fato notório, de conhecimento do Estado, e o Estado, sabendo disso, nada faz, não toma nenhuma medida, nesse caso, ele poderia atuar para evitar o dano e não atuou, ele contribuiu para o dano. Em tese, ele pode ser responsabilizado. Mas, como regra geral, pelos crimes ocorridos no território, o Estado não pode ser responsabilizado, porque o crime foi praticado por um terceiro e não se dá para caracterizar o Estado como segurador universal. Por fim, caso fortuito ou força maior, próximo slide, a responsabilidade vai ser afastada por conta de eventos naturais ou eventos humanos imprevisíveis, que por si só causam danos a terceiros. Então, nesse caso aqui específico, deixa eu só fazer uma correção aqui na redação do slide. Nesse caso aqui específico, do caso fortuito e força maior, não vai haver responsabilidade do Estado se o dano for causado exclusivamente por um evento natural ou exclusivamente por um evento humano imprevisível. Então, repito aqui no slide, agora com a correção da redação, por eventos naturais ou humanos imprevisíveis que, por si só, causam danos às pessoas, caracterizam o caso fortuito ou força maior e excluem o nexo causal. Aqui é importante você fazer uma distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno. O fortuito externo é um risco estranho à própria atividade e o fortuito interno é inerente à atividade desenvolvida. Só o fortuito externo rompe o nexo causal. Então, imagina um motorista de um ônibus que pertence ao poder público e o motorista pisa no freio, o freio não funciona e, por conta disso, o ônibus vem a colidir com um veículo de um particular. O poder público vai ser responsabilizado, o não funcionamento do freio está dentro do risco do poder público. Fizesse a manutenção em dia, faz parte do risco inerente daquela atividade desenvolvida. Agora, diferentemente, apesar do tema ser polêmico, o STJ tem afastado a responsabilidade do poder público e, eventualmente, das concessionárias, quando, nesse mesmo ônibus, por exemplo, o dano ocorre por conta de bala perdida ou por conta de roubos que não podem ser evitados naquele momento. Enfim, quando você demonstra que o fortuito é externo, que é um risco que não pode ser evitado pelo prestador do serviço, você rompe o nexo causal. Se você demonstrar alguma contribuição do Estado para o evento danoso, tem responsabilidade. Cuidado com isso, porque, por exemplo, se ocorre uma grande enchente num determinado município por conta de chuvas extraordinárias, em regra, evento natural, imprevisível, o poder público não responde.
Mas se você demonstra que existem bueiros entupidos e que o município nada fez para resolver o problema, a enchente foi agravada por conta desse bueiro entupido, há uma contribuição do poder público para o dano. O poder público passa a ser responsabilizado. Então, chegando aqui na parte final, eu quero trazer uma distinção entre causas excludentes e causas atenuantes. Não podemos confundir as duas causas, de um lado excludentes, de outro lado atenuantes. Causas excludentes, como o nome já diz, eventos exclusivamente atribuídos à vítima, como vimos, ao terceiro ou à natureza. E, nesse caso, excludentes as causas porque excluem a responsabilidade do Estado. Excluem o nexo causal e, portanto, afastam a responsabilidade. Agora, não será causa excludente quando o Estado, de alguma maneira, por ação ou omissão, contribuir para a consumação do dano. Ainda que haja alguma contribuição também da vítima, ou de um terceiro, ou da própria natureza, se o Estado contribuir para o dano, o Estado, como vimos, será responsabilizado. Nesse caso, não se fala em causa excludente. O que teremos aqui são causas atenuantes. Se o Estado contribuiu por dano, mas também a vítima, também um terceiro ou também a natureza, isso vai ser sopesado pelo magistrado na atenuação do valor da indenização que vai ser fixado na sentença condenatória. Ou seja, de um lado, causas excludentes rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade. De outro lado, nas causas atenuantes, em que você tem concorrência de causas, o Estado concorre para o dano e também a vítima, e também o terceiro, e também a natureza, nesses casos, nós não temos exclusão de responsabilidade, apenas atenuação do valor da indenização. Isso vai ser verificado pelo juiz no julgamento da ação indenizatória. Espero que tenham gostado das dicas de responsabilidade civil, bons estudos e sucesso em suas carreiras.